Agora nós já estamos chegando, caminhando para o final da nossa jornada. Não quer dizer que tem pouca coisa, porque na verdade agora a gente vai entrar num campo maravilhoso, que é a parte do storytelling e da visualização de dados. Aqui está a grande cereja do bolo, que é por onde os nossos espectadores, nossos clientes vão ter contato com as nossas análises, né? Então, eu vou, como nos outros módulos, vou passar aqui uma pequena parte teórica e depois a gente vai para a mão na massa, tá bom? Então, vamos lá. Storytelling, né? Se a gente traduzir ao pé da letra, seria como contar uma história. Essa palavra storytelling é basicamente contar uma história. E eu me baseei nesse módulo, nesse livro que é o Storytelling com Dados, tá? Esse livro é sensacional, uma leitura boa para quem gosta do assunto de visualização de dados, ou até mesmo quando a pessoa trabalha fazendo apresentações de PowerPoint ou coisa desse tipo. Acho que ele é super indicado, tá? Um livro assim, tirando a parte técnica, lógico, mas é um dos livros mais importantes aí para quem trabalha com a visualização de dados, com a apresentação de dados. Eu não vou resumir o livro em si, vou trazer só alguns pontos, mas eu recomendo fortemente que você leia também, tá bom? E ele trata aqui, basicamente, de diversos fatores, ele é muito fácil de ler, dá muito exemplo, ele pega alguns visuais que não são tão legais e ele trabalha eles para ficarem de acordo aí com as boas práticas, né? A autora em si, ela examinou dezenas e dezenas de apresentações que ela fez ao longo do tempo e foi mostrando o que dava certo, o que funcionava melhor, o que engajava mais. Então é uma pessoa com bastante experiência e esse livro é extremamente recomendado. Então, assim, quando a gente for contar uma história com os nossos dados, vamos buscar entender, o primeiro ponto, vamos buscar entender o contexto. Para quem que eu estou apresentando? Imagina só, se eu estou apresentando para quem for o CEO ou a CEO da empresa, eu não vou colocar dados muito específicos na apresentação. Como assim? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com estoque, se eu estou mostrando ali alguns indicadores de estoque, eu não vou entrar no dado de colocar assim, o número de série dos produtos todos para essa pessoa ver. Não faz sentido. Muitas vezes o que essa pessoa vai ver quanto que saiu do estoque, quanto que entrou, está dentro do planejado, quais foram as intercorrências que a gente teve. Não precisa entrar necessariamente nos detalhes do detalhe de número de série, de quem que foi, tudo. Mas se você, por exemplo, estiver apresentando para as pessoas que trabalham no estoque, então elas precisam saber nesse nível de detalhe. Então, muitas vezes ela precisa saber que teve um problema com o número de série ABC123 para que essa pessoa possa resolver o problema do número de série ABC123. Então, entender o contexto é muito importante. Inclusive, algumas coisas que a gente deve levar em consideração. A minha apresentação, eu vou apresentar ela ou eu vou mandar por e-mail para uma pessoa analisar. Pensa no nosso caso aqui no Power BI. Eu vou criar um relatório e como que as pessoas vão ter acesso a ele? Eu vou treinar essas pessoas, colocar numa sala, no auditório, vou mostrar como que utiliza? Ou não? Essas pessoas elas vão acessar de forma online e vão tirar os insights ali por elas mesmas. Isso tudo deve ser levado em consideração, porque às vezes, se você não vai apresentar uma coisa, talvez compensa você colocar alguns campos mais explicativos, para que a pessoa tenha pelo menos onde consultar algumas coisas, né? Então é muito importante a gente avaliar o contexto das nossas apresentações, dos nossos relatórios, né? Por exemplo. A gente precisa escolher visuais apropriados. O que significa isso? Ela até, assim, trava, vamos dizer assim, quase que uma guerra contra os gráficos de comida, que ela fala. Já ouvi isso de um gestor meu, inclusive. O que é um gráfico de comida? É gráfico de pizza, gráfico de rosca, gráfico de espaguete. Por quê? Se você não usar eles de uma forma bem utilizada, a chance de você ter uma dificuldade de ler e de entender os dados é muito grande. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um gráfico de pizza, se eu coloco ali no gráfico de pizza
20 coisas, né, 20 sessões, você não vai conseguir ler de verdade o que tá, qual que é a interferência de cada uma, sabe? Muitas vezes você vai ter uma fatia da pizza muito próxima da outra, às vezes só de bater o olho você não vai saber se um é maior, se o outro não é maior. Então não faz sentido você usar um gráfico de pizza, um gráfico de rosca, para você, para análises que tem, por exemplo, 100 produtos. Ou que seja menos, por exemplo, 10 vendedores e vendedoras. Não faz sentido você usar um gráfico de pizza ou de rosca. Aí você vai usar, por exemplo, um gráfico de barras que é melhor de visualizar. Então, por exemplo, para um gráfico de pizza, talvez ali 3, 4 fatias já sejam suficientes, assim, talvez até muito, assim, dependendo dos dados que você tem. Então, tomar muito cuidado com o visual que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, igual eu te mostrei nas últimas aulas, quando eu quero utilizar uma medida de inteligência de tempo, eu preciso distribuir no tempo. Eu vou colocar isso num gráfico de pizza, por exemplo, de rosca, não faz muito sentido, eu não vou ter essa noção de passagem de tempo, do que está no passado, o que está no presente, né? Então, escolher um visual apropriado para que as pessoas possam bater o olho e entender da forma mais fácil possível. Ela trabalha muito a questão da eliminação da saturação. O que é saturação? Olha, é você bater o olho num visual, bater um olho no relatório e ter tanta coisa que a sua mente vai se perdendo, assim. E ela até traz pra gente que quanto mais saturação você tem, mais o seu espectador vai ficando, vamos dizer assim, cansado. Então, vamos supor que você tem ali, você está fazendo uma apresentação de 20 páginas, né, você vai passando ali no PowerPoint, ou às vezes até mesmo páginas do Power BI, por exemplo. Você tem muita saturação. Na primeira tela, a pessoa se esforça. Na segunda, ela se esforça. Na terceira, já vai ficando difícil. Aí, às vezes, você vai perder a atenção dessa pessoa ali na quinta, sexta página, e depois ela já vai estar cansada e ela não vai conseguir assimilar tão bem o que você está querendo dizer. Então, por exemplo, se você está vendendo uma ideia ou vendendo um produto mesmo, isso conta contra você, né? Isso não joga a seu favor, porque você vai estar cansando o seu espectador, a sua espectadora, e essa pessoa muitas vezes pode até deixar de comprar a sua ideia porque ela está com a mente ali sobrecarregada pela saturação. Então, retirar elementos que estão a mais, né? A gente vai fazer exercícios sobre isso, mas é deixar as suas páginas o mais limpas possível, com as informações necessárias, mas o mais limpa possível. E uma coisa que eu vi nesse livro que eu achei muito legal é a questão da simplificação, né? Muitas vezes a gente busca colocar coisa demais para que a gente acha que é o que vai impressionar as pessoas, mas você simplificar vai garantir que as pessoas tenham um entendimento muito melhor do que você está querendo passar, tá? Então vamos buscar eliminar a saturação, deixando mais simples, fazendo essa interseção, né, entre o que é mais simples e o que é necessário, tá? E você pode e deve chamar a atenção para onde você quer. Então, às vezes, você quer que a pessoa bata o olho na sua tela, na sua página que está sendo apresentada, e já associe imediatamente uma informação. Pode ser, por exemplo, assim, filiais abaixo da média, da meta, por exemplo, ou abaixo da média também, né? Então, às vezes, você pode colocar um indicador ali, aí você tem que tentar achar também esse lugar que você não vai colocar uma seta piscando ali, dourada, que vai chamar atenção só para aquilo. Mas, às vezes, uma cor diferente. Isso você está chamando atenção para aquela informação. É o que ela chama de atributo pré-atentivo, que a pessoa vai bater o olho num gráfico e vai, vou olhar aqui primeiro. Então, pensa num gráfico de barras, por exemplo. Tem todas as barras ali são azuis. No meio ali você tem um que é azul mais escuro ou um vermelho claro, por exemplo. A pessoa vai bater o olho, a primeira coisa que ela vai ver vai ser aquela barra vermelha. Isso é uma forma que você pode utilizar para chamar a atenção daquela pessoa, por exemplo, para uma coisa que está acima da média ou abaixo da média, já bater o olho e já associar isso, né? Tem um capítulo que eu achei muito legal, que é o capítulo para você pensar como um designer. O pensar como um designer, ela trata basicamente de três fatores aqui. Um é o que ela chama de affordance,
que não preocupa com o termo não, mas é o que garante que seja óbvio a utilização de um produto. Como assim? Por exemplo, você pega um pegador de macarrão, é quase que óbvio que você tem que pegar aquilo e apertar como uma pinça. Você não precisa de muita instrução para aprender a trabalhar com aquilo, né? Então a gente pode fazer isso com as nossas visualizações também. A gente pode deixar ela o mais óbvio possível para que os utilizadores, os nossos clientes, né, batam o olho e saibam, eu vou clicar aqui para acessar o que eu quero, por exemplo. E ela dá alguns exemplos aqui de produtos, né, que você pode utilizar para tornar isso óbvio e tudo, igual eu falei do pegador de macarrão, mas isso é uma coisa que os designers usam bastante, tá? Outro ponto é sobre a acessibilidade. Ou seja, quanto mais bem projetada for a visualização de dados, é mais fácil de interpretar e entender. Então a gente tem que trabalhar num projeto de visualização de dados. Não é só soltar os dados na tela. É pensar onde eu vou colocar cada dado, né? É pensar quais visuais eu vou utilizar, é pensar no meu público. Tudo isso interfere. E por fim, ela trabalha o conceito da estética. Até pergunta, as nossas apresentações de visualização de dados tem que ser bonita? Tem que ser bem construída? Sim, com certeza. Porque quanto mais bonita, mais bem construída for, mais fácil é para a pessoa interpretar, isso naturalmente, e mais boa vontade ela vai ter de interpretar os seus dados, né? Então, assim, a gente pensar então em um visual que seja óbvio a sua utilização, que seja acessível para os nossos usuários, porque foi bem projetada, as pessoas vão usar com muito mais facilidade, e ela tem que ser bonita e chamativa para que as pessoas tenham credibilidade, tenham boa vontade de analisar a nossa visualização. E com isso tudo, a gente precisa contar uma história. E o que é contar uma história? É você ter uma narrativa com início, meio e final, que você vai, com aqueles dados, contar uma história do início ao fim. Ou seja, então você precisa fazer uma visualização que você vai indicar para a gestão da sua empresa. Eu preciso saber, eles chegam para você e falam, olha, eu preciso saber quanto que nós vendemos, quais produtos foram mais vendidos e se o nosso percentual de lucro ele foi dentro do planejado, se foi fora, e se foi fora, por quê? Então você monta uma narrativa por meio dos dados com isso, né? Então você pode colocar no seu visual, por exemplo, assim, bater o olho no visual e falar, responder todas essas perguntas. Nós vendemos, no nosso caso aqui, 118 milhões, a gente conseguiu ter uma margem bem expressiva por causa das ações que nós tomamos com o nosso marketing, e a nossa margem foi de 15% e o projetado era 13%, e o produto que mais vendeu foi o Carreteira, que é um produto que a gente está considerando como Platinum, porque ele teve uma lucratividade acima de 4 milhões. Você contou uma história ali, você teve início, meio e fim, e muitas vezes é até interessante que você faça essa história mesmo, escreva essa história. E se você conseguir uma história assim de 2 minutos, que esteja clara na sua cabeça, é ainda melhor. Aquela conversa de elevador, né? Você tem só o tempo do elevador ali para contar uma história para a pessoa. Então, isso tem que estar muito claro na nossa cabeça, tá? Mas dei só uma passada mesmo aí sobre esses conceitos. Recomendo que você leia esse livro também, que ele é sensacional. Então, pensando em tudo que eu comentei aqui anteriormente, olha essa visualização que está na tela. Poxa, o que eu estou vendo aqui, sabe? Qual ideia que eu consigo tirar aqui de verdade? Eu consigo olhar isso aqui e tomar uma decisão? Eu acho que não, porque olha só, olha esse eixo aqui, o que está escrito, ó. Contagem de produto, contagem de S, o que é S? Segmento? Só que é segmento, mas aí você já tem que ter uma boa vontade de olhar tanto aqui quanto aqui. Aí olha como as informações estão se repetindo, ó. Essa informação tá aqui também. Eu não preciso ter ela em 3 lugares diferentes. Olha aqui os meses, olha. Ele tá, poxa, esses 3 pontinhos aqui dá uma sensação de desleixo muito grande, né? Então, assim, poxa, tá fever, né? Tá deze, não faz nem sentido, né? Eu sei que é dezembro, eu sei que é novembro, mas isso incomoda o nosso espectador, a nossa espectadora. Então, quando a gente aplica esse conceito, os conceitos aí de storytelling com dados,
eliminando saturação, utilizando visuais, os visuais mais adequados, a gente consegue pegar essa visualização e transformar, por exemplo, nisso. Olha só o que eu fiz. Eu tirei um monte de coisa. Tirei, por exemplo, esse eixo aqui, né? Deixei as cores mais limpas também. Porque isso aqui, ó, eu ministrando esse curso aqui ao vivo, muita gente me fala, cara, isso aqui me dá até tonteira olhando. Tem gente que sente até um pouco de vertigem olhando isso aqui. Porque as cores também estão mal utilizadas, estão muito fortes, elas estão agredindo os nossos olhos, né? Então, eliminar a saturação também e fazendo aí uma mágica, né, nessa visualização, a gente consegue ter, por exemplo, um gráfico muito mais limpo. Dá até para melhorar ele, né? Você vê, aqui tá fora de padrão um pouquinho, mas assim, já tá bem melhor de ler. Eu consigo saber exatamente qual que foi o faturamento em cada mês e tudo. Então, assim, tá muito melhor, né? E no livro, ela traz uma referência que eu acho muito interessante, que são os 12 visuais mais utilizados por ela, que ela acredita que são os mais efetivos. Aí eu fiz aqui, inclusive com os dados que a gente está trabalhando, só para a gente ter uma noção mesmo, que basicamente é um texto simples. Aqui está até, por exemplo, 14,23. Tem gente que vai preferir deixar uma casa sem casa decimal, então só 14% fica ainda mais limpo, né? Um gráfico de dispersão é legal para a gente ver tendência, né, de algum indicador. Uma tabela, quando eu preciso realmente ter acesso aos dados mais específicos, uma tabela simples, muitas vezes vai sanar isso para a gente. Gráfico de linha é legal, que a gente consegue ver evolução, por exemplo, ao longo do tempo, é uma coisa bem intuitiva também. Esses 4 aqui são parecidos, assim, mas com utilizações diferentes. Então, por exemplo, a barra vertical é empilhada. Quando eu quero, por exemplo, ver o faturamento mês a mês, eu vou distribuir o meu faturamento mês a mês, e cada indicação, cada cor dessa aqui, o azul mais claro, o mais escuro, vai ser, por exemplo, um produto. Aí eu consigo ver o faturamento por mês e por produto, já meio que batendo o olho e tendo uma noção disso, né? Esse aqui de barras horizontais empilhadas é muito similar a esse, mas geralmente você não vai usar isso aqui para tempo, né? Para distribuir tempo. Às vezes você vai colocar estratificando de outra forma. Pode ser, por exemplo, por segmento, por país ou por produto, né? Esses dois aqui são a mesma coisa, mas sem estratificar, né? Então, eu não estou, por exemplo, estou fazendo faturamento somente, eu não estou estratificando ele por produto ou por segmento nem nada. E aqui é a mesma coisa. Um outro visual bem legal é esse mapa de calor, que o mapa de calor ele fica muitas vezes bem óbvio assim, que quanto maior for o nosso valor aqui, por exemplo, maior vai ser o tom da cor. Então eu consigo bater o olho e ver, por exemplo, aqui, ó, que o Amarília vendido para o governo é o que teve aqui maior faturamento, por exemplo, né? Uma indicação legal. Quanto menor aqui, então eu sei, por exemplo, que a Amarília para o médio mercado vendeu pouco em relação aos outros, né? Consigo meio que bater o olho e ter essa noção. O mapa de inclinação, ele é bem legal para você fazer uma comparação direta. Então, eu bato o olho nisso aqui, eu já sei que, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja algum indicador aqui, por exemplo, o faturamento, mas por ano. Então, por exemplo, eu posso bater o olho aqui e entender o seguinte, ó, que esse aqui, vamos supor que esse azul seja faturamento e esse azul mais clarinho aqui seja unidades vendidas. Vou dar um exemplo. Então, esse aqui eu já sei, já bato o olho e sei que ele caiu. Esse aqui eu já bato o olho e sei que ele aumentou de um ano para o outro. Então, é legal para você fazer uma comparação bem direta disso, tá? O gráfico de cascata, ele é muito legal para você ver como que algum fator influencia tanto acrescendo quanto decrescendo o seu indicador inicial. Então, isso aqui pode ser, por exemplo, vamos supor assim, eu já trabalhei com um gráfico desse, que era contratos ativos. Então, imagina só que aqui você tem o contrato ativo no início do ano, em janeiro de 2014, por exemplo. Aí você vai nos meses subsequentes vendo quantos contratos você
acresceu ou quantos você decresceu. Então você vai estar sempre somando esse valor anterior com os valores subsequentes. Inclusive, esses valores podem ser negativos, aí na soma ele vai, na verdade, subtrair aí um pedaço, né? E essa barra final, ela vai ser a soma da barra inicial com todas as outras. Então é bem legal para você ver a evolução de alguma coisa, ou inclusive identificar que não evoluiu, né, que diminuiu. Igual eu falei, por exemplo, o incidente de manutenção, talvez seja melhor que você inicie com ele com essa barra grande e no final aqui ela esteja até menor, né? E uma alternativa legal para, por exemplo, gráficos de rosca ou de pizza, seja uma área quadrada. Porque a área quadrada, ela é mais fácil de você entender a proporção de uma para a outra, né? Existem até alguns exemplos interessantes de como que você pode utilizar gráficos de pizza um pouquinho inclinados para dar uma impressão que um indicador é maior que o outro, e na verdade ele é menor, sabe? Então a área quadrada não tem muito como você fazer isso, assim. Então é uma visualização mais direta, tá? É uma alternativa bem legal, inclusive. E com o storytelling, aplicando tudo isso que a gente conversou, né, eu posso pegar esses dados que estão na tela, que são os dados que a gente trabalhou ao longo aí do nosso curso, que aqui, beleza, as minhas perguntas estão praticamente todas respondidas aqui, mas tá chato de ler, ele não está alinhado. Uma pessoa, por exemplo, que tiver um pouquinho de toque, assim, ela vai bater o olho nos desalinhamentos e já não vai gostar, né? Nessa diferença aqui de distância, por exemplo, desses de cima com esses de baixo aqui, isso aqui incomoda, né? E isso, inclusive, atrapalha muitas vezes a análise. Mas com o storytelling, aplicando todas essas técnicas que a gente comentou, eu posso pegar esse visual e transformar nesse visual. Olha que legal. Já bem mais limpo, os visuais todos bem alinhados, né? Você pode ver que, sim, que a distância entre os visuais aqui é a mesma, então não vai causar aquela sensação ruim, né? De você bater o olho e, nossa, está desalinhado isso aqui. Os dados estão bem claros, eu eliminei bastante saturação disso tudo. Eu tenho, por exemplo, esses números aqui de cima com uma cor um pouquinho diferente, então automaticamente o nosso olhar já vai ver esses números aqui e vai bater o olho nos indicadores principais da empresa, por exemplo, né? E tem uma coisa ainda mais interessante, que é como que o nosso olho lê essas informações. Porque assim, aí falando no olhar ocidental, né? No olhar ocidental. O oriental pode ter um pouquinho diferente, mas no olhar ocidental, a gente tem um sentido de leitura e a gente pode e deve utilizar disso para a gente colocar as nossas informações, colocar as informações mais importantes em um lugar, as que não são tão importantes em outro, né? Para que o nosso espectador bata o olho e faça a leitura conforme o nosso olho tende a fazer, que é basicamente assim, ó. Ela vai da esquerda para a direita, fazendo um Z, né, para baixo, então ela faz assim da esquerda para a direita, a gente tende a olhar assim na diagonal e ir da esquerda para a direita. Então assim, aqui eu consigo entender o seguinte, quando eu não falar nada, não estiver apresentando, o espectador, a espectadora vai fazer o seguinte, ele vai olhar primeiro assim, ó, ele vai ver faturamento, lucro, percentual, unidades vendidas, ticket médio, depois ele vai dar uma passada aqui por esses visuais, então provavelmente ele vai vir aqui, vai fazer assim, vai ver esse gráfico aqui primeiro, depois esse, depois vai vir assim e ver esse gráfico aqui, tá? Então, eu sei, por exemplo, que a última coisa que o nosso olhar vai tender a ver vai ser isso aqui, né? Então eu posso levar isso em consideração, na verdade eu devo levar isso em consideração, colocando as informações mais importantes nos lugares corretos, tá bom? Então, sei que ficou um pouco longo, talvez um pouco até maçante, mas agora a gente vai partir para um mão na massa bem legal e vai ficar bem mais claro aí como que a gente pode aplicar tudo isso que a gente aprendeu de storytelling para a construção do nosso relatório, tá bom? Vamos fazer isso na próxima aula. Então até lá, tá ficando muito legal já o nosso trabalho. Vamos lá!